Muito bem, vamos dar uma olhada aqui na evolução do nosso PDV, tá? Primeiro deixa eu mostrar para você como é que ficou essa questão aqui do banco, né? Você já recebeu aí um código com a pasta database e dentro dessa pasta você viu que tem o database, né, normal. Nesse database normal eu coloquei aí o Open Connection para ele abrir a conexão, daí eu testo se é mobile e abro a conexão dessa forma aqui. Esse if vai servir para o Android e para o iOS. Se não, se for o Windows, eu abro o banco dessa forma aqui, tá? E aí nós teremos que colocar aqui outros if elses para o Linux e para o Mac também, tá bom? Finalmente, se não for nenhum nem outro, ele vai abrir o banco apenas na memória, tá? Mas nós precisamos depois colocar aqui para o Linux e para o Mac. No momento oportuno nós faremos isso. Daí eu coloco aqui todas as tabelas que foram geradas pelo gerador de código, nosso gerador de código, tá? E coloco aqui os DAOs. Aqui embaixo eu abro a conexão, né? E eu criei aqui já uma estratégia de migração apenas para eu popular o banco com alguns dados iniciais, tá? Então nessa estratégia de migração aqui eu chamo o método onCreate. Esse método aqui ele é executado apenas quando o banco ele ainda não existe, vai ser executado apenas uma vez, tá? Antes de o banco ser criado. Então neste método aqui eu chamo o create all, ele vai criar todas as tabelas do banco de dados, tabelas, triggers, views, enfim, o que for necessário. No nosso caso são apenas tabelas. E depois eu chamo o método popular banco que está aqui embaixo, tá? Nesse método popular banco, eu estou colocando aqui alguns dados para teste. Então eu coloquei aqui o tipo de pagamento, a princípio isso aqui é apenas para teste, depois as unidades dos produtos e depois alguns produtos para nós fazermos testes durante o desenvolvimento, tá? Daí aqui embaixo, ó, aqui são dados que realmente vão existir no banco de dados quando ele estiver em produção. Eu vou colocar os tipos de pagamento, os CFOP, tem todos os CFOP aí. Depois aqui vai vir a tabela do IBPT para nós exibirmos para o usuário a questão dos impostos, tá? Certo, e cadê os DAOs, né? Falei para você que os DAOs tinham que ficar aqui dentro e tudo mais. Pois é, eu tirei daí, viu? Eu coloquei os DAOs numa pastinha separada. Então todas as tabelas estão nessa pasta, tá? Tabela do CFOP, tabela cliente, tabela colaborador, estão todas aqui separadas na pasta tabelas, né? E os DAOs, eles também ficaram separados, tá? O DAO, ele também está sendo gerado pelo gerador de código da T2TI, você já sabe disso, né? O que é que eu alterei lá no DAO, no gerador da T2TI? Eu coloquei dentro do DAO esse parte aqui, ó, CFOP DAO G.dart, tá? Então ele vai criar, com base nisso daqui, ele vai criar esse outro arquivinho aqui, ó. Quem vai fazer isso é o gerador aqui do Flutter, tá? Quando nós chamarmos aquele comando lá para gerar os arquivos, ele, com base no que nós colocamos no database, vai gerar o database G, e com base no que nós colocamos aqui dentro de cada DAO, ele vai criar o DAO com o Gzão ali, ó, tá? E dentro desse cara, ele apenas cria o mixing aqui, tá bom? Ele cria o mixing que nós declaramos aqui, ó. Tá certo? Então, só isso. Os DAOs, eles podem ficar separados e nós colocamos toda a lógica de funcionamento dentro dos DAOs, tá? Qual é a lógica de funcionamento? Já mostrei, né? O consulta lista filtro, o observar lista, o consultar objeto, o inserir, o alterar ou excluir. Se for uma tabela mestre detalhe, como a tabela venda cabeçalho, deixa eu ver onde é que ela está, venda cabeçalho aqui, além desses métodos alterar, inserir e excluir, nós vamos ter o inserir filhos e o excluir filhos, tá? Dependendo também da função do item, né, dessa tabela dentro do sistema, nós podemos implementar outros métodos, tá? Então, por exemplo, o produto DAO, eu criei um outro método aqui para ele, ó, que é o consultar objeto filtro. Ele já tem um consultar lista filtro, onde através de um filtro, ele retorna uma lista de produtos. Mas como aqui no caixa, eu vou pesquisar pelo item a partir daqui, ó,
eu criei um método chamado consultar objeto filtro, onde ele retorna apenas um objeto. Tá bom? Perfeito. Então você já entendeu essa questão aí do banco de dados, como é que ficou organizado, né? Basta você copiar para cá os DAOs e as tabelas geradas pelo gerador de código, chama o comando aqui do gerador, do Flutter, né, que é esse comando aqui, e ele vai gerar os arquivos parte para a gente, tá? Muito bem. Agora vamos ver como é que está ficando a nossa tela do caixa. Ó. Aqui está a tela, tá certo? Aqui o cara vai pesquisar pelo produto, né? Então eu vou colocar, por exemplo, aqui um 4 e vou pressionar um Enter. Quando eu faço isso, não aconteceu nada e ele imprimiu aqui um nulo. Ele tentou selecionar o produto onde o código interno é igual a 4 e aí não veio esse produto, tá? Agora eu vou colocar aqui, por exemplo, lápis. Vou dar um Enter. O que é que ele tentou fazer? Ele tentou pesquisar pelo produto onde a descrição PDV é igual a lápis. Aí ele retornou um vazio também, não aconteceu nada, tá? Agora eu vou pesquisar por um código de barra qualquer. Vou pegar esse código de barra aqui, ó, tá? Esses são os itens que eles estão no banco de dados por padrão, tá bom? Para teste. Vou colocar esse código de barra aqui, vou pressionar Enter e agora sim ele trouxe um produto aqui, tá? Que é esse produto tributado a 12%. Esses totais aqui estão batendo com esse total aqui embaixo. Esses botões aqui também já estão funcionando, ó. Esse produto aqui é 30, né? Se eu aumentar ele aqui, meu total foi para 2.098. Ele aumentou aqui a quantidade e aumentou o meu subtotal ali do item. Legal? Então pronto. Por enquanto o que está funcionando é isso. A pesquisa do item pelo código de barra e pelo código interno. Pela descrição também, só que a ideia aqui é a seguinte, ó. Quando o cara colocar lápis, que ele pressionar Enter, e o sistema não achar esse lápis, ele vai abrir uma janela para ele filtrando pelo lápis. E aí o cara pode selecionar quais são os lápis, qual é o lápis que ele quer no meio daqueles lápis que vieram lá na janela de lookup, tá? Isso não está funcionando ainda, mas essa é a ideia, tá bom? Então os botões de decrementar e incrementar já estão funcionando. Esses totais aqui estão funcionando, o total geral está funcionando. Ao clicar no item, a parte da tela do produto ainda não está funcionando, tá? Mas eu vou aproveitar para mostrar para você o que já está funcionando, porque já é bastante coisa. Aí você já pode ir testando e pode ir aprendendo enquanto eu vou fazendo o restante, tá bom? Então vamos aqui na tela do caixa. Deixa eu fechar esse CFLP DAO. Eu criei aqui, ó, um arquivo chamado sessão. Esse arquivo chamado sessão, ele está dentro da pasta infra, tá? E o que é que tem nessa sessão? Nessa sessão, eu trouxe para ela aqui os objetos globais. Lá no Phoenix, nós temos dois objetos globais. Temos o filtro global e o token JWT. Eles estão dentro de Vue2Lib, se eu não me engano, tá? Eles vão sair de lá, no Phoenix também, tá bom? Então aqui no Pegasus eu já trouxe esses objetos para cá. Evidentemente, o token JWT nós não vamos usar aqui, pelo menos neste momento, porque nós estamos trabalhando apenas com um produto de banco de dados local, nesta versão, tá bom? Ok, daí bem aqui embaixo eu coloquei os objetos do PDV, ó, tá? O banco de dados ele vai ficar aqui estático, a gente vai chamar o banco de dados apenas uma vez. Como é que a gente chama mesmo o banco de dados, hein? Ficou até uma questão para você resolver, né? Lá no main, olha só como é que ela foi resolvida aqui no main, ó. Eu estava utilizando um multi-provider, daí, quando eu chamei o provider do CFLP e o provider do cliente, eu instanciei aqui o app database, esse app database estava aqui, ó, instanciei duas vezes e deu um erro, né? Então, uma primeira maneira de resolver é essa daqui, ó, você chama o app database aqui em cima e guarda numa variável final, e utiliza a variável final aqui, ó, tá? Daí você pode ter vários providers, tá? Essa aqui é uma maneira de resolver. E a outra maneira de resolver, que aqui é sugerida lá no site do ORM, é você, no lugar de utilizar um multi-provider, utiliza apenas um provider, que é o provider de quem? Do app database, tá bom? Daí você tem lá um create, passa o app database para ele, e tem um dispose, que é para fechar o banco de dados, tá? O que é que eu faço então? Assim que o meu caixa inicia aqui, ó, o caixa page, tá? Eu pego o provider
do banco e coloco na minha seção. Deixa eu procurar aqui por seção, para ficar mais fácil. Aqui, ó. Tá? Então, no build aqui, eu pego a seção, né, pego o provider do banco e jogo no banco de dados da minha seção. Eu posso até fazer isso, posso tirar esse cara daqui, tá? E posso colocar no meu método init, para ele fazer só uma vez, né? Init state aqui, ó. Tá? Então, eu entrei no caixa, ele já pega o provider e coloca no meu banco de dados da minha seção. Então, eu vou ter esse cara aqui apenas uma vez. Vou chamar uma vez e vou acessá-lo através da seção de qualquer janela que eu tiver na aplicação, tá? Eu também vou instanciar de cara aqui um movimento, porque eu tenho apenas um movimento por vez na minha seção. Eu também vou instanciar uma configuração. Quando eu precisar dos dados de configuração, eu venho na seção e pego, tá? Eu também instancio a lista dos pagamentos, fica na minha seção. E a venda atual também fica na minha seção, tá? Por que a venda atual fica na seção? Porque vai ter momentos em que eu vou estar no caixa, vai ter momentos que eu vou estar na tela do desconto, vai ter momentos que eu vou estar na tela efetua pagamento, enfim, eu posso estar em várias telas diferentes, né? E tendo acesso àquela seção, à venda que está na seção, tá? Eu também vou ter acesso à lista de itens que está na seção, tá bom? Muito bem. Então, com base, com esse conhecimento da seção, vamos agora para a tela do caixa. Então, na tela do caixa, né? Lá no comecinho aqui, ó, eu criei algumas variáveis, tá? Sobre total geral, desconto, acréscimo, IPT federal, IPT estadual, IPT municipal. Esses caras aqui, a princípio, talvez não sejam utilizados nessa primeira versão gratuita, né? Que essa versão primeira gratuita não tem nenhuma informação fiscal, tá? Então, esse aqui é um trabalho em andamento, tá? Eu estou fazendo alguns testes, estou colocando algumas variáveis para você já ir dando uma olhada e testando também. E aí você vai vendo a evolução passo a passo da coisa, que é o ideal, né? Já que nós estamos num treinamento, tá bom? Eu criei aqui também um produto. Esse produto aí é o que vai estar sendo pesquisado naquele momento, tá? Então, ele é uma variável global dentro aqui do meu caixa, né? Mas é uma variável local, tá bom? Ele é usado apenas pelo caixa. Muito bem. No meu init state, eu instancio o meu banco de dados, chamo o configurar dados da tela padrão. O que é que tem nesse configurar dados da tela padrão? Vou segurar, vou clicar aqui em cima dele. Estou apenas zerando essas variáveis, tá? O que é que eu vou fazer com elas? Vamos ver. Vamos ver até se eu vou precisar dessas variáveis, tá bom? Mas eu já zerei elas aí a princípio. Voltando lá para cima. Tratar ações dos atalhos nós já sabemos o que faz. Aqui está o meu build. Tem um monte de coisa comentada aqui que foram os testes que eu fiz na aula anterior. Deixei eles aí por enquanto. Bem por aqui assim. Pronto. Aqui no meu test field, que é esse cara aqui, ele era um test form field. Mas como eu não estou usando um formulário aqui, eu passei ele para um text field, tá bom? Daí eu implementei um controller para ele, tá? Que é o pesquisa produto controller. Esse cara tá lá em cima. Deixa eu segurar aqui o Ctrl, clicar nele. Tá aqui, ó. Coloquei esse controller aqui apenas para eu manipular o texto dele em algum momento, tá? Estou manipulando apenas uma vez o texto dele, que eu vou mostrar para você aonde é, ó. Ele tem um evento onSubmitted, tá? Então, quando eu digito alguma coisa aqui, pressiono Enter, ele submete o conteúdo que está neste widget, tá bom? O que é que eu faço quando ele submete este conteúdo? Eu chamo o método localizar produto, passando o valor que está no edit, e logo depois eu passo o texto dele para vazio, que é para ele não ficar com o valor que estava aqui anteriormente, tá bom? Vamos ver o que é que faz o método localizar produto. Vou segurar o Ctrl, vou clicar nele. O método localizar produto, ele faz o seguinte, ó. Ele recebe aqui o dado informado, tá? Daí lá em cima eu crio uma variável campo para consulta. Se o dado informado for numérico, como é que eu sei que ele é numérico? Eu dou um try parse aqui, né? Eu chamo o try parse de um inteiro, tá? Se ele retornar nulo, é porque não é numérico. Se ele retornar um número, então é porque é numérico, tá? Então, se dado numérico for diferente de nulo, eu testo se o tamanho desse cara aqui é 13. Se for, o cara está querendo pesquisar por um jeitinho, pelo código de barra, tá? Essa é a minha lógica, ela pode ser melhorada, evidentemente.
Se não for, ele está querendo pesquisar pelo código interno ou pelo ID. Você pode testar isso também, tá bom? Agora, se ele cair nesse else aqui, ó, se não for numérico, ele está querendo pesquisar pela descrição PDV. Então, eu defino 3 campos de pesquisa no momento da digitação do dado aqui no pesquisar produto, tá bom? Embaixo aqui eu realizo a consulta, ó. Eu chamo lá aquele método, consultar objeto filtro, passo o campo para consulta, né, que é um desses 3 campos aqui, e passo o dado informado, tá bom? E aí eu estou imprimindo aqui embaixo o resultado, ó, tá? Tem esse print produto aqui, isso que vai sair depois. Tem um to-do aqui, ó, se retornar nulo, abre a janela de pesquisa ou mostra a mensagem de produto não encontrado. Como eu mencionei, o desejável é que nós tenhamos uma janela de pesquisa filtrando pelo dado que o cara digitou, tá? Se o produto for diferente nulo, eu vou compor o item para venda. O que é que faz esse método aqui? Vou segurar o Ctrl e pressionar aqui nele. Compor o item para venda. O que é que ele faz? Ele cria um PDV venda detalhe, tá? PDV venda detalhe representa um detalhe de venda, né? Daí dentro do PDV venda detalhe eu vou fazer o seguinte, ó. No ID do produto eu vou colocar o ID do produto que foi pesquisado. No GTIM eu vou colocar ou o ID do produto ou o GTIM do produto, caso o produto ele não tenha código de barra, tá bom? No CST do detalhe eu coloco o CST do produto, na taxa CMS eu coloco a taxa CMS. É para movimentar estoque? É se o IPPT do produto for T, tá bom? Se ele não for T, não é para movimentar o estoque, que é um produto que não é de fabricação própria, no caso, tá? Depois você dá uma pesquisada sobre IPPT. Quantidade, 1. A princípio, todo item que é colocado, a quantidade é 1. A não ser que nós façamos um esquema como esse aqui, ó, 25 asterisco e um código qualquer. Aí ele pega a quantidade daqui, tá? Daí nesse dado informado, naquele método anterior, que é o método localizar produto aqui, ó, nós podemos testar se o cara passou um asterisco e aí pegar a quantidade aqui. É legal, tá? Vou até colocar aqui um to-do para a gente fazer dessa forma. To-do. Verificar se o usuário digitou asterisco e converter e pegar a quantidade do dado informado. Ok? Muito bem. Vamos lá, compor item para venda, continuando aqui, né? Quantidade então é 1, aí passaria a ser essa quantidade que o cara digitou lá, então nós temos que ter uma variável global para isso também. Valor da venda eu coloco no valor unitário, valor do item é 1, porque a quantidade está definida como 1, vezes o valor da venda, e o valor total é 1 vezes o valor da venda também, tá? E aí menos o desconto que a gente vai implementar depois, o desconto no item. Então depois que ele define esse PDV venda detalhe, ele cria um venda detalhe. Meu Deus, o que será isso, hein? Por que eu tenho PDV venda detalhe e por que eu tenho venda detalhe? Vamos entender isso aqui agora, tá? PDV venda detalhe, eu vou pressionar aqui o Ctrl e vou clicar nele, ó. Quando eu faço isso, ele vai me direcionar para dentro daquela classe database G não sei o que foi criada, gerada pela galera aí que fez esse ORM, tá? Dentro dessa classe, todos os campos são final, né? Então, segundo a explicação deles lá, que fizeram o ORM, né? Essa classe aqui representa um registro do banco de dados, tem que ser imutável, tá bom? Então é como se você estivesse olhando para um registro do banco de dados. Eu posso chegar aqui e colocar um produto, e aí dentro dessa minha classe PDV venda detalhe eu tenho um produto anexado, sai fora dos padrões deles, tá? Tanto é que neste arquivo aqui, lá no começo eles informam, não modifique manualmente, tá certo? E agora, hein? Será que se eu entrasse aqui no meu PDV venda detalhe aqui, ó, PDV venda detalhe, tá aqui, nessa tabela aqui, se eu chegasse aqui nela e colocasse aqui no finalzinho
produto, produto. Daria certo? Não, não dá certo, tá? Daí quando você começa a pesquisar um pouco sobre o conteúdo dessa table aqui, ó, porque nós estendemos pelo detalhe de table, né? Quando eu entro nela aqui, para dar uma olhada no conteúdo dela, você vai ver que nós temos essas colunas aqui, tá? Primeiro ele tem lá o table name, que nós estamos utilizando, without row ID, don't write constraints, enfim, tem algumas coisinhas para você trabalhar. E aí vem aquelas colunas, ó, primary key, aí vem a coluna dia inteiro, vem a coluna de enum, vem a coluna do texto, booleana, de data, do blob e do real. E acabou-se, tá? Se por um acaso tivesse aqui uma opção de nós colocarmos um campo transiente, né? Aí de repente nós poderíamos ter uma coluna para trabalhar com ela aqui e vincular objetos, tá? Mas não é essa a ideia. Então qual é a saída? A saída é nós criarmos uma outra classe, ó, tá? Onde nessa outra classe eu vincule os caras que eu quero. Então dentro de PDV venda detalhe eu criei uma classe chamada venda detalhe, tá? E nessa classe eu coloco a venda detalhe e o produto. Inclusive, esse é o esquema usado por essa galera do ORM para nós fazermos joins. Até este momento eu não estou utilizando join de maneira nenhuma aqui para facilitar o desenvolvimento, tá? No entanto, eu tive que criar essa classe aqui. Agora vamos ver o que vai acontecer com essa classe que eu criei aqui. Eu vou voltar lá no caixa, tá? Então eu instancio aquela classe, ó, venda detalhe. E dentro dessa venda detalhe eu tenho o quê? Eu tenho uma venda, uma PDV venda detalhe e um produto, né? Então eu instancio ela, olha, passando PDV venda detalhe, que foi esse cara que eu defini aqui em cima, ó, tá? E passo para essa classe também o meu produto. Aquele produto está lá em cima, né? Que eu pesquisei, acabei de pesquisar por ele. Lembra que quando eu pesquiso pelo produto, o conteúdo da minha pesquisa fica naquela variável produto lá, ó, tá? Legal. Então agora eu tenho dentro desse venda detalhe a minha venda detalhe e o meu produto juntinhos, tá bom? O que é que eu faço com eles? Coloco esse objeto aqui dentro da minha lista venda atual detalhe que está na minha seção. Então na seção, lembre, eu tenho uma lista de venda detalhe. Cada item dessa lista tem um detalhe de venda e um produto, tá? Depois que eu coloco esse cara dentro dessa lista, né? Eu chamo o método atualizar totais. O que é que faz o método atualizar totais? Ele zera o subtotal, e é por isso que eu mencionei naquele momento. Será mesmo que eu vou usar essas variáveis? Lá naquele outro método aqui, ó, nesse configurar dados da tela padrão. Será que eu vou usar esse subtotal aqui? Por quê? Porque no momento, como é que eu estou atualizando os totais? Eu zero o subtotal e faço um laço nos itens da lista, tá? Então, nesse laço aqui eu estou pegando o subtotal, ok? Daí, quando eu pego o subtotal, eu vou lá na minha venda atual da seção, que é o cabeçalho da venda, no caso, tá? E eu passo o subtotal que eu calculei aqui para o valor final da venda, certo? E como é que ele atualiza a tela com essas informações? Vamos voltar para os widgets para a gente compreender, tá bom? Vamos aqui. Bem aqui eu tenho itens da venda, ó. Esse itens da venda é esse card aqui grandão, tá? Ele é composto por um card, que é esse cardzão aqui, tá? Daí, esse card ele tem um list tile dentro dele, ok? Onde, deixa eu ver aqui, no OnTap a gente vai chamar o produto, no título desse cara eu tenho um text, e nesse text eu coloco quem? Eu coloco o jetim do produto que está em algum item da minha lista, com o traço, com a descrição PDV do produto que está na minha lista, tá? Então, o jetim, mais um traço, mais a descrição. Certo, mas você não está vendo fazer um laço aqui, né? Para eu pegar os dados da lista. Por que eu não estou fazendo esse laço? Vamos ver por quê, ó. Eu vou chamar itens da venda aqui, vou dar um Ctrl C, Ctrl Home, Ctrl F, Ctrl V e vou procurar por itens da venda, ó. Quem é itens da venda? Itens da venda é o filho de um
item builder da minha listview.builder, tá? Então ele faz isso automaticamente. Quando eu tenho uma listview.builder, tantos filhos ela tenha que seja igual ao tamanho da lista aqui, ó, tá? Tantos ele vai apresentar na tela, tá bom? Então quando você utiliza um listview.builder, você define o tamanho dela, que no meu caso aqui é o tamanho da lista venda atual detalhe que está na seção, tá? E o filho é aquele método itens da venda que na verdade está me retornando um widget com uma série de widgets vinculados, tá? Já que tudo é widget no Flutter, né? Retornando então ao itens da venda, na parte do título eu mostro o jeitinho e a descrição. Perfeito. No leading eu mostro o item, tá? Então o leading é essa parte aqui do começo, ó. Estou mostrando o item, tá bom? No subtítulo eu vou mostrar uma série de widgets, por isso que eu chamo uma row, uma linha, tá bom? Daí quais são os filhos dessa linha? Eu pego o valor unitário, daí o valor unitário eu pego quem? O valor unitário do PDV venda detalhe vinculado à lista venda detalhe. É o que ele está mostrando aqui, ó. Esse carinha aqui é o valor unitário, tá? Depois eu pego o botão decrementar caixa e ele chama o método decrementar item. Para esse método decrementar item, ele passa o item atual, né, que está vinculado a essa lista, tá bom? Depois vem a quantidade. Na quantidade eu passo a quantidade do PDV venda detalhe. Então está aqui o botão decrementar e a quantidade. Depois eu chamo o botão incrementar, né, eu exibo esse botão, na verdade, tá aqui ele, o botão incrementar. E logo depois eu pego o cartão do valor total, passando o valor total do PDV venda detalhe, tá? Perfeito. Então, o que é que faz o botão decrementar e o botão incrementar? Tem dois métodos, né? Decrementar item e incrementar item. E passo para eles o item que está vinculado a esse item aqui, né? Passo o item que está vinculado a essa linha aqui no momento, tá bom? Então, vamos ver o que é que faz o método decrementar. Vou clicar nele aqui. E ele faz o seguinte, tá? Primeiro, ele verifica se a quantidade é maior que 1. Por que ele faz isso? Porque, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 8 itens. Eu vou começar a decrementar. 7, 6, 5. Veja que ele vai alterando aqui e vai alterando o total lá embaixo, tá? 4, 3, 2, 1 e aí não dá mais, né? Porque se ele ficar com 0, vai dar problema, tá? O que é que pode acontecer aqui? Nós podemos implementar de tal maneira que ao clicar mais uma vez neste botão, se a quantidade já for 1, a gente pergunta, você quer excluir este item? É como se ele estivesse clicando aqui, tá? Então, se a quantidade for 1, direciona para o método de exclusão. A gente pode implementar dessa maneira, tá certo? Tente fazer nos exercícios, tá? Pronto. Então é por isso que eu estou verificando se a quantidade é 1. Se ela for dentro de um set state, que é para ele recarregar a tela, eu faço o seguinte, ó. Dentro de quantidade, eu pego a quantidade do item e diminuo ela, tá? E no valor total, eu pego essa mesma continha aqui, ó, a quantidade menos 1, e multiplico pelo valor unitário, tá certo? Agora, por que eu utilizo esse copy with? Por quê? Porque dentro de PDV venda detalhe eu não posso alterar o item dele. Os itens dele são final, tá? Então, uma maneira de nós fazermos isso é copiando o objeto para cima do objeto anterior, e aí no momento dessa cópia eu posso alterar o que eu desejo dentro do construtor desse objeto que está sendo copiado, tá? É por isso que tem esse copy with aqui, para você não se confundir, tá? É estranho? Não seria a forma como eu implementaria, mas como foi implementado dessa maneira, vamos fazer da forma como foi implementado, tá bom? Ok, depois que eu faço isso, que eu seto a minha nova quantidade e o meu valor total, eu chamo atualizar totais, que você já sabe o que é que ele faz, né? Ele faz aquele laço nos itens da lista e atualiza o total da venda que está na seção. O incrementar é parecido, ó. Só que o incrementar ele não testa qual é a quantidade que eu tenho. Porque a princípio o cara pode ir até o infinito aqui, né? Aumentei até não querer mais, tá? Não tem problema não, a gente não vai limitar isso daí. Vamos limitar. Depois que eu faço isso, eu incremento a quantidade, ó, a diferença aqui é que eu estou incrementando a quantidade, aqui estou decrementando.
E depois que incrementa a quantidade, eu chamo de novo o método atualizar totais. Tá bom? Muito bem, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para eu mostrar. Vai ter apenas esse total aqui embaixo, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês onde é que ele está pegando isso daí. Vamos lá, itens da venda, foi o que eu acabei de mostrar. Rodapé, pronto, aqui no rodapé, ó. Itens. Itens são esses itens aqui, tá? Ele está pegando o tamanho da minha lista que está na seção e passando para a string. Pronto, só isso, tá? Debaixo dele, que é o total, onde ele está pegando de onde? Ele está pegando o valor final da venda atual que está na seção. Se for nulo, ele bota 0 lá pra gente. E ele está formatando isso daí, né? Como é que ele está formatando? Utilizando o método formato decimal valor que está em constantes. Isso aqui a gente já viu lá no treinamento do Fênix, como é que nós fizemos para realizar esses formatos aí, tá bom? É isso, basicamente o que tem de diferente aqui que nós estamos trabalhando, que nós trabalhamos até este momento, foi nisso, né? Já estamos inserindo o item, já estamos incrementando e decrementando, estamos atualizando os valores, tá? E tem bastante coisa ainda para fazer aí. Mas você vai receber esse código agora no repositório para fazer alguns testes, tá bom? E é legal que você vá fazendo os testes, né? Inclusive esses exercícios, tá? Pô, como será que eu faço para ele colocar aqui a quantidade, já separar a quantidade, depois procurar por esse código, depois desse asterisco? Tenta implementar isso aqui que é fácil de implementar, tá bom? Que ficou naquele to-do, tá certo? E na próxima videoaula, provavelmente nós já vamos ter tudo fazendo aqui a tela da pesquisa do produto, a tela do efetua pagamento, né? Não está muito longe da gente terminar essa primeira versão aqui para a produção, né? Sem ter lá o esquema da parte fiscal ainda, né? Vai ser a primeira versão da produção, sem a parte fiscal, tá? Tá bem próximo de a gente terminar isso daí, tá bom? Qualquer dúvida então, vai colocando lá no Trello para a gente dar o suporte.